Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Bastidores do contato e da proposta do Internacional por Tite para assumir como técnico do Inter na próxima temporada. Tem outros clubes de olho, outros nomes que surgiram no cenário do Internacional, algumas confirmações dadas por Abel Braga em uma entrevista nas últimas horas. A gente tem que falar também sobre o executivo do Inter, que tem um nome muito bem definido e que pode ser encaminhado também nas próximas horas. A gente vai falar aqui sobre o jogador que pode estar indo para um clube que subiu recentemente para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e a possibilidade de impeachment do presidente Alessandro Barcelos. Um abaixo-assinado começou a circular de sócios do Internacional. Existe questões importantes dentro do Estatuto do Inter que possibilitam o impeachment. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Tem jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil no domingo, tá? Jogos importantíssimos. O futebol brasileiro ainda não terminou oficialmente o seu ano. Tem esses jogos de volta. O Corinthians ganhou do Cruzeiro fora de casa por 1-0, o jogo de ida. Domingo joga lá na Neoquímica Arena em São Paulo. O Vasco ganhou ontem de virada do Fluminense no Maracanã. Tem outro jogo no Maraca, agora com a maioria da torcida do Fluminense. Então são muitos jogos na Europa também para tu brincar. Tem Premier League rolando, a Liga Inglesa, Ligue 1, Liga Francesa com Paris Saint-Germain voando. Tem Bundesliga lá na Alemanha, La Liga na Espanha. São muitos jogos para tu brincar e se divertir lá na KTO, tá? E quero falar também do Ativo. Ativa Você na Ativa Sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres. Lembrando, né, cara, não tem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita, a entrega é sigilosa na porta da tua casa, então não perde tempo, chama o pessoal do Ativo, contato e entrega completamente sigilosos, então Ativa Você na Ativa Sempre, não perde tempo, não só para hora H, mas também para o teu dia a dia. Bom, gente, vamos lá. Temos que começar falando sobre Tite. Foi o nosso vídeo da tarde aqui no canal, porque veio informação lá de São Paulo da proposta do Inter. O presidente Barcelos não negou o interesse no Tite na sua longa entrevista coletiva que foi concedida hoje lá no estádio Beira-Rio. Inclusive, o vídeo da tarde aqui é sobre essa entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. Se tu quiser mais detalhes do que foi dito, acompanha o último vídeo aqui no canal, mas depois que terminar esse aqui, tá? Mas tem novas questões envolvendo o Tite, tá? Pra gente entender aqui. Bom, quem procurou o Tite foi o diretor técnico do Inter, Abel Braga. O Abel, que hoje na coletiva, antes inclusive de responder as perguntas, o presidente confirmou que o Abelão fica para a próxima temporada. O Abel, desde o início da semana, já começou a fazer contatos e trabalhar junto do presidente Barcelos e junto do Ricardo Caco Sobrinho, Felipe D'Alegrave e do capa do Inter atrás de nomes. Com base em nomes que já haviam sido prospectados há bastante tempo pelo capa e por esses membros ainda que estão dentro do clube, o Abel foi fazendo um contato ou outro. O Tite é um cara que não precisa o capa apresentar para o Abel. O Abel é muito amigo do Tite, os dois têm uma ótima relação, inclusive o Tite, que anunciou que voltou a trabalhar recentemente, ligou pro Abel e ligou pro Hélio Carraveta quando eles foram anunciados pelo Internacional para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse é o nível da relação que o Abelão tem com o Tite. Então os dois são muito amigos, o Abel tem moral com o Tite e por isso ligou pro Tite nas últimas horas. O Lucas Colar até informou que além da ligação, os dois se encontraram pessoalmente lá no Rio de Janeiro nesses últimos dias dessa semana e eles conversaram bastante. Esse é o ponto, tá? Tite e Abel tiveram uma longa conversa sobre a possibilidade do Tite, aliás, treinar o Internacional em 2026. Dentro do que a gente sabe dessa conversa, não foi falado sobre salários, questões financeiras, questões econômicas. Não foi falado disso. Foi falado de projeto, que é algo que o Tite tem pedido bastante. Quando ele anunciou que estava voltando a trabalhar com futebol, 2-3 semanas depois veio a entrevista dele na ESPN por conta do Bola de Prata, e o Tite falou que ele
no próximo clube que ele fosse trabalhar, ele ia se importar muito com o projeto. O que esse clube tem como projeto de momento e de futuro para aquele clube. E aí o Abel fez essa conversa nesse sentido, falando que o Inter tem uma estrutura hoje muito boa, que surpreendeu o próprio Abel, né? O Abel não treinava o Inter há bastante tempo e que desde lá, quando o Abel esteve aqui na pandemia, a estrutura do Inter evoluiu ainda mais e o Abel ressaltou isso pro Tite, ressaltou pro Tite o quanto a torcida do Inter gosta dele, por aquele time campeão da Sul-Americana em 2008, e todas essas questões animaram o Tite. Esse é o saldo da conversa entre Abel e Tite que aconteceu nas últimas horas por telefone e pessoalmente, olho a olho. O Tite se animou com o que ele ouviu do Abel Braga. Mas a gente sabe, o Tite também tem outras possibilidades. Se falou muito do Besiktas da Turquia interessado no Tite. Hoje a ESPN trouxe a informação que o Cruzeiro está de olho na situação do Tite, porque o Leonardo Jardim, depois da Copa do Brasil, não deve ficar por lá. O que joga contra o Cruzeiro? Contra justamente estar ainda numa Copa do Brasil com o Leonardo Jardim. Talvez o Inter se antecipe e acelere as coisas até por conta disso. O Corinthians, além do Cruzeiro e do Inter, pode ser uma equipe a olhar para o Tite, não se sabe o que vai acontecer com o Dorival. O Corinthians deu um passo muito importante para chegar na final da Copa do Brasil. Se o Corinthians cair agora, não duvido que o Dorival seja demitido e o Corinthians volte atrás do Tite, que inclusive esteve acertado com o Corinthians nesse ano de 2025 e aí teve questões de saúde mental e por conta disso não pegou aquele trabalho. Mas uma coisa é certa, o Tite hoje não prioriza uma ida para a Europa, como foi muito falado nas últimas semanas. Ele entendeu basicamente, dentro da informação que eu tenho, que lá na Europa ele não vai pegar uma equipe de primeiro ou segundo escalão, talvez ele pegue abaixo disso, tanto que o único clube que até o momento teve algum contato com ele foi o Besiktas, e ele está avaliando de fato clubes com projetos interessantes para ele aqui no Brasil. E o fato de ser o Inter, que ele já tem uma história, que ele já treinou, já foi campeão, que a torcida ama ele e que tá precisando dele, isso é um ponto importante, para ser um primeiro trabalho nessa volta do Tite depois de um ano e meio, agradou ele, animou ele. Mas ele pediu para a direção um tempo. Ele pediu para Abel, principalmente, um tempo para responder. Qual foi o tempo dado? Entre domingo e segunda-feira, para responder a proposta, a procura, essa oferta, esse convite, principalmente do Internacional. Então a gente vai ter que aguardar. O Abel até deu uma entrevista no Jogo Aberto hoje, em que ele falou que, cara, não tem só um nome, tá? O que a gente sabe? Tem 2 nomes brasileiros que foram procurados, Tite e Odair, que tem a situação lá com o Furacão, com o Atlético Paranaense, que ele subiu para a primeira divisão recentemente. O Papito tem contrato até maio do ano que vem, tem uma proposta de renovação. Agora, com a saída do D'Alessandro, que é um grande entusiasta do nome do Papito, ficou um pouco mais complicada essa possibilidade, mas foram os nomes brasileiros que o Inter fez um contato, Odair e o Tite. E tem outros 2 nomes estrangeiros que tiveram contato também do Internacional. Quero falar sobre outro assunto aqui, o executivo. Qual que vai ser o executivo do Abelão? O Abel agora, como diretor técnico confirmado para o ano que vem, ele quer montar o departamento de futebol do Inter, basicamente com pessoas que ele confia e vai querer trabalhar. Um nome que a gente ouviu, e que é um nome que a gente tem falado há algumas semanas, mas que tem algum avanço, é o Fabinho Soldado, do Corinthians, que eu já expliquei para vocês. Ele era braço direito do Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians. Só que agora o Augusto Melo sofreu impeachment, saiu do clube, e é o Omar ou o Osmar, não lembro se tem esse ou não no nome, Omar ou Osmar Stabile, que queria já tirar ele quando ele assumiu o Corinthians no meio desse ano, mas que os jogadores do Corinthians não deixaram pela ótima relação que tem com o Fabinho Soldado. Mas agora, no final do ano, é bem possível que o Fabinho Soldado deixe o Corinthians, tá? É bem possível, e pelo que eu ouvi, o Fabinho Soldado é o nome do Abel. O Abel vai fazer de tudo para trazer esse nome e acredita fielmente que ele vai topar assumir a pasta de executivo de futebol para substituir o André Mazzucco no ano que vem aqui no Internacional, tá? Outra questão importante que eu quero falar, eu falei até do impeachment que sofreu o presidente do Corinthians e tá acontecendo um movimento, tá? O movimento para o impeachment do presidente Barcelos, ele até foi questionado hoje na coletiva, mas foi de uma forma muito mais superficial. Esse assunto deu uma esquentada. Tá? Por mais que seja muito difícil, o presidente já deixou claro, ele não vai renunciar ao cargo, tá? Então, para o presidente acabar saindo e não sendo presidente do Inter nesse último ano de gestão em 2026, é só, de fato, por meio de uma possibilidade de impeachment, porque ele não vai renunciar.
O presidente até destacou que ele não vê, talvez, como saudável, ele entende que é democrático, mas não vê como tão saudável num ano de transição ter esse tipo de processo dentro do conselho ou perante ao sócio do Inter também, mas ele tá acontecendo, tá? Um conselheiro, que é o Igor Pérez Damer, que é conhecido por torcedor do Inter, que geralmente frequenta o Beira-Rio, como o alemão da borracharia. Ele tem ali o estabelecimento dele em frente ao estádio Beira-Rio. Ele está, nesse momento, afastado do grupo político Povo do Clube, e ele iniciou, na manhã dessa sexta-feira, uma coleta de assinaturas via internet para protocolar no Conselho Deliberativo do Inter esse pedido de afastamento não só do presidente Alessandro Barcelos, mas do Conselho de Gestão do Inter também. Os 4 vice-presidentes eleitos com Barcelos, Ivandro Morbach, Dalton Schmidt, Vitor Grumber e também o Miguel Danino. Bom, dentro do estatuto é muito ampla essa questão, tá? O que diz basicamente no estatuto? Tendo um sócio conselheiro do Internacional, 1,25 do número total de votantes da última eleição, um abaixo-assinado, e eles sendo sócios em dia, de fato esse assunto poderá ser apreciado pelo Conselho Deliberativo do Internacional. Cara, no meio da tarde já tinham mais de 3 mil sócios votantes. Essa é uma questão, tá? Vai ser levado ao Conselho Deliberativo, vai ter que ser analisado se esses sócios estão em dia, tá tudo certo, enfim, para ser apreciado no Conselho. Só que esse é um ponto que é muito amplo e vago, basicamente, no Estatuto do Inter. Como que isso vai ser feito? Vai ter que ter um debate dentro do Conselho Deliberativo, dentro desse assunto, a partir dessas mais de 3 mil ou mais assinaturas que possam acontecer de sócios em dia do Internacional que queiram a saída do presidente e do Conselho de Gestão, tá? Então, por enquanto, o presidente segue presidente do clube para 2026, tá? Renúncia não vai ter, impeachment só tem como ser com base nisso, porque questão ilegal não aconteceu na gestão do presidente Alessandro Barcelos, tá? Outra questão é o Bruno Tabata, porque foi trazido pela imprensa lá de Curitiba que o Bruno Tabata teria sido oferecido por intermediários ao Atlético Paranaense. O Bruno Tabata teve 33 jogos essa temporada, 3 gols, nenhuma assistência, foi muito mais reserva do que titular. O Inter não pagou, né, mas contratou o Tabata por cerca de 12 milhões de reais e, assim, ele tá buscando mais espaço, tá no direito dele. Não sei o que o Inter vai fazer em relação a isso. Ele foi oferecido ao Atlético, até o momento não tem negociação. O Atlético também tava de olho no Bruno Gomes, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.